O vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que talvez não seja muito legal, muito interessante, mas é o que me deu vontade de conversar agora e vai ser isso mesmo que eu vou falar. É sobre isso que eu quero falar. E o que eu tô querendo dizer é. Eu tô falando sobre. Eu quero falar, né? Eu quero falar sobre vergonha e arrependimento. Esses dois sentimentos aqui, né? Essas duas emoções e a confusão que a gente faz com, né? Com a vergonha e com o arrependimento. É sobre isso daqui. Antes de começar essa conversa aqui, eu queria saber de você se você, assim como eu, costuma cometer gafes e passar um certo tipo de vergonha, né? Vergonha, por aí vai. Eu gostaria de saber se acontece isso com você. Outra coisa também, eu queria também saber se você tem algum arrependimento, algo ao qual você se arrepende profundamente e isso acaba, de certa forma, convivendo com você, né? Acaba te assombrando aí com o tempo, né? Então aqui já no começo já está claro, né? Que a vergonha, de certa forma, ela é passageira, né? Através de algo que você fez, né? E o arrependimento, ele tende a durar, a percorrer ao longo do tempo e ele vem muito mais com... Ele vem sempre junto com o fato de você não ter feito algo, né? Vem da inação, arrependimento, já ou a vergonha ela vem da ação, né? Basicamente isso daqui. Olha, sinceramente, assim, eu gostaria de lembrar algumas coisas, algumas histórias vergonhosas, mas olha, eu já passei tanta vergonha nessa vida e não tem problema nenhum, né? Até porque o vídeo de hoje vai ser rápido, viu? A vergonha, você pode resolver ela. Você pode resolver a vergonha. Já o arrependimento, ele é um pouquinho mais complicado de você resolver. Por quê? Repito, ele é fruto da inação, né? O arrependimento. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu não me arrependo de coisas que eu já fiz, né? Eu tenho vergonha de coisas que eu fiz, né? Então, pelo fato de eu entender, eu ter esse entendimento sobre o quanto eu me sinto envergonhado por coisas que eu fiz, atitudes que eu tive, por pensamentos que eu tive, por por coisas que eu falei, eu ainda tenho a chance de poder mudar isso, né? Agora, já as coisas que eu me arrependo, né? Por exemplo, uma coisa que eu me arrependo, eu posso falar aqui pra vocês, eu me arrependo de não ter começado isso aqui antes, por exemplo, né? É uma coisa que vai percorrer ao longo do tempo, vai sempre ficar batendo na minha cabeça o porquê que eu não comecei isso antes, né? Eu arrepender. E isso não tem muito o que se fazer, né? Porque não tem como eu mudar o fato. Eu não tenho como ter começado antes, entendeu? Então não tem como eu mudar o fato. Então o arrependimento, ele veio, esse arrependimento específico, ele veio da inação, né? O fato de eu não fazer. Já as vergonhas que eu já passei, cara, é que assim, eu não consigo lembrar de uma história assim vergonhosa, né, pra contar. Mas cara, não, agora lembrei de uma história aqui vergonhosa e foi uma vergonha um tanto quanto hoje a gente dá risada, né? Mas a minha esposa, quando aconteceu isso aqui, foi um tanto quanto ruim, né, pra ela e por aí vai, mas hoje a gente dá risada, hoje, né, que se lasque, né, vergonha, a gente passa vergonha, por aí vai. O que aconteceu? Uma vez, a minha esposa, ela foi fazer uma apresentação no balé. Na época a gente namorava, na época a gente era namorado. E talvez precisa ter um contexto um tanto quanto melhor, né? Eu tinha uma relação completamente diferente do que vocês me conhecem agora, nesse exato momento que você está me vendo nesse vídeo, nesse exato momento que eu estou gravando, eu tinha uma relação completamente diferente do que eu tenho hoje, no momento que gravo isso aqui, repito, com consumo de álcool, né? Eu realmente eu extrapolava e passei muitos anos da minha vida achando que era certo fazer isso. Eu
Na verdade, esse condicionamento, de certa forma, essa atitude minha, esse meu comportamento, ele era, de certa forma, premiado. E, né, e por aí vai, né? E ele era reforçado uma série de fatores, mas realmente eu tinha uma relação um tanto quanto extrema com o álcool. É isso, né? E esse dia que eu passei essa vergonha, infelizmente minha mãe não tá aqui, mas ia ser legal. Depois eu conto pra ela que eu contei essa história. Deixei registrada essa história vergonha. E aí cara, casou que era um dia que era confraternização da empresa da onde eu trabalhava. Né, era confraternização de final do ano e por aí vai. E eu trabalhava numa empresa que tinha a cultura de fazer umas festas meio intensas no final do ano. Por conta o proprietário curtia, ele ainda é festeiro, por aí vai. Já teve boate, então é um cara assim bem da night, bem boêmio. E, cara, ele gostava de fazer umas festas pesadas, assim. Quando fazia as festas pra nós, assim, ele dava de tudo ali pra nós tomar, né? E nessa daí eu passei a tarde inteira nessa festa aí. E à noite era essa apresentação aí da minha esposa, né? Na época era minha namorada. Ela era. Né? É bailarina, por aí vai. E, e aí, querendo ou não, eu passei o dia inteiro nessa festa aí e de certa forma exagerei no consumo de álcool. E aí à noite eu inventei de ir para essa apresentação da minha esposa e tava né, e por aí vai. E aí eu, de certa forma, um tanto quanto eu me empolguei com essa situação, né? Eu realmente eu estava extremamente apaixonado por aquela bailarina no palco. Então eu gritava, eu pulava, eu vibrava e por aí vai. E aí eu fiz um clã de crianças. Eu convenci umas crianças a gritarem junto comigo. Então toda vez que minha mulher entrava no palco, virava aquela gritaria. E de certa forma essa situação foi um tanto constrangedora, tanto para mim quanto minha esposa. E aí aconteceu uma série de coisas, né? Os amigos meus tentando me tirar lá do teatro. Cara, foi a baixaria mesmo, assim. Mas assim, não foi uma baixaria. Eu não tô falando de violência, né? Não. Era que eu estava muito alegre. Eu acho que esse seja o fato em si. E aí, beleza. Aí aconteceu essa vergonha e tal, cara. E aí, né, com a vergonha eu tive que pedir desculpa e perdão pelo vacilo. Foi mal, tava doidão e por aí vai, né? Mas o fato é que, lógico, o álcool não é uma desculpa, né? Mas é que eu realmente extrapolei aquele dia, extrapolei e essa foi uma baita de uma vergonha que eu acabei gerando para minha na época era namorada, minha esposa e por aí vai. Isso eu tô falando aconteceu há mais de, sei lá, 15 anos. 14 anos. 14 anos, 14 anos, mais de 14 anos atrás. Então faz tempo pra caramba, tá? Beleza? Então aí eu contei a história de vergonha pra vocês, né? E é isso. Então eu tive a oportunidade de mudar, porque a vergonha, ela é passageira, né? Por mais que... né? Então geralmente ela está relacionada a algo que você fez, né? Algo que você falou, você se sentiu envergonhado. Algo que você fez, você se sentiu e sentiu que não deveria ter feito, tal. Aí você se sentiu envergonhado, né? Então ela vem da ação. Ela tem uma dor intensa ali naquele momento, né? A vergonha, ela tem uma dor intensa, mas ela é passageira, ela acaba passando, porque quando você aceita que você estava errado, né, você vai lá, se responsabiliza, essa coisa e tal, hein, você consegue consertar. Já ao contrário, o arrependimento, ele, como ele vem, ele é fruto da não ação, ele tende a trazer uma pequena dor, mas só que é uma dor prolongada. Ela não é uma dor que ela não dói assim de uma vez igual a vergonha. Ela dói
devagarzinho. É tipo uma dor do dente crônica, assim. Você só fica com aquela dorzinha, e vai passando os anos e anos, você ainda continua com aquela dorzinha, né? E existe uma forma de eu não digo de você consertar o arrependimento, até porque não tem como você voltar e fazer aquilo que você não fez. Então, geralmente o arrependimento ele acompanha coisas do tipo como: e se eu tivesse feito isso daqui, como ele veio da inação, não? E se eu tivesse falado isso? E se eu não tivesse saído de casa? E se eu tivesse saído de casa? Então os arrependimentos vêm geralmente dessa forma, né? E então não tem como você mudar o que não aconteceu. Não tem como você mudar. Porém, você tem como você buscar o seu perdão, né? Você se perdoar, né? Então, primeiro você se perdoa, você entenda que você era uma pessoa diferente na época da inação, você era uma pessoa completamente diferente e que hoje, né, você se arrepende daquilo e você é uma outra pessoa. Então você reconhece que você foi negligente, que você não fez e que você se arrependeu de não ter sido assim, assado e por aí vai. Mas se perdoe, comece por esse passo. Primeira coisa, se perdoe de verdade, cara. Você precisa se perdoar. Seja qual for a coisa que você se arrepende, você precisa se perdoar. Exatamente por isso, porque você é uma outra pessoa. Segunda coisa é, se caso ou aquilo que você deixou de fazer afeta outra pessoa, outro serzinho, você precisa praticar o pedido de perdão, cara. Peça perdão, né? Vai lá, crie coragem. Né, crie coragem, você não vai conseguir consertar, mas você pode conseguir o perdão. E o perdão vai te trazer esse alívio, cara. Vai te trazer esse alívio do arrependimento. Não necessariamente as coisas elas vão ser, né, vão ser diferentes daqui para frente ou vão para um caminho que você tem uma certa expectativa, mas você vai lá e peça o perdão para aquela pessoa que você arrependeu de algo, para essa pessoa. Vai lá, peça esse perdão. Lembrando, um ponto interessante de se pensar aqui sobre o perdão é que é o seguinte: o perdão, existem 3 tipos de perdão. Existe o perdão, aquele perdão que você perdoa, né, de fato, e passa uma régua nisso, né? Então você zerou. Você perdoa, é perdoado e zerou a situação, zerou e daqui pra frente vai ser diferente e pronto, acabou, né? Existe o perdão, que é o perdão sem a reconciliação, né? Então você perdoa ou é perdoado, mas não há reconciliação, então você se livra daquele sentimento porque da amargura, do rancor, você se livra dele através do perdão e, né, ou proporcionando perdão ou recebendo perdão, e você se livra dele, porém não tem a reconciliação. Então, por exemplo, cara, eu, por exemplo, eu já perdoei muita gente na minha vida, já dei o perdão há muito tempo, só que é um perdão que eu categorizo nessa lance da não reconciliação, né? Porque eu não quero ter continuar tendo relação com a pessoa e por aí vai, né? Mas eu já perdoei, já passou e pronto, acabou. Se a pessoa chegar e conversar comigo, velho, cara, beleza, não tem rancor, não tem nada, não tem nenhum sentimento desse. Mas eu não quero relação. Eu não quero ligar pra pessoa e falar assim: vem aqui, vamos assar uma carne aqui na minha casa. Isso não vai acontecer, entendeu? Não existe isso aí. Então é o perdão sem reconciliação. Nesse caso aqui, né, você pode ser perdoado sem reconciliação e pode oferecer o perdão também sem existe existe o não perdão e a não reconciliação, né? E essa aqui
talvez o que seja mais perigoso, né? Porque você perdoa, você não perdoa e você não se reconcilia, e aí quando você acaba convivendo, tendo contato com aquela situação, você vai aumentando o seu rancor e o seu rancor e o seu amargor por dentro, você vai alimentando esse daí, né? Você acaba alimentando. Então esse daqui é o qual eu não aconselho para você, entendeu? Não deixe de perdoar, não se mantenha nesse campo. Eu sou adepto do perdão, eu gosto do perdão e do perdão com reconciliação, né? Que é quando você perdoa e passa a régua e acabou. Eu sou a favor também do perdão sem reconciliação, não tem problema nenhum, isso é natural e humano e tranquilo, né? Mas só que não fique no campo de não perdoar. Sempre busque o perdão, cara. Ou ser perdoado, sempre busque esse daqui. Né? Por quê? Porque esse daqui é o que vai fazer com que você, de certa forma, alivie o seu arrependimento. Ou até zere esse arrependimento, né? Que, lembrando, o arrependimento ele vem da inação, de algo que você deixou de fazer e aí você se arrependeu, certo? Então eu acho que ficou bem interessante isso daqui, foi bem rapidinho a nossa conversa. Então é isso. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu acho que essa conversa dá pra gente trazer outras vezes, né? De outras formas essa conversa, né? Então eu deixo em aberto aqui. Gostaria de saber muito o seu ponto de vista, sua opinião, sua história. Eu queria ler, né? Eu gostaria muito de saber. Então, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz isso. A gente liga a câmera, grava o que a gente está pensando, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem acertado, errado e por aí vai. E aí deixo esse registro audiovisual para que você aí do outro lado você assista, seja lá da onde você está, onde você esteja, né? Se você está no trânsito, lavando a louça, sei lá. E aí você me ouve aí, seja lá, para que assim você olhe para isso daqui e veja o que realmente pode contribuir com a sua vida no momento em que você está, certo? De verdade, eu gravo esses vídeos na esperança de ter uma certa utilidade aqui para você que está me ouvindo, certo? Dito isso daqui, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito, nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, né, para mais conversas assim você me ajuda a construir essa comunidade, a comunidade dos otimistas inconformados, né, e a gente vai crescendo aos pouquinhos aqui ao canal, e sendo assim a gente vai desbloqueando todas as coisas que a gente pode fazer, todo esse potencial, certo? De verdade, eu gosto muito de estar gravando aqui, conversando com vocês. Toda a ação que vocês fizerem no sentido positivo aqui, construtivo disso daqui, é um incentivo realmente para que eu possa continuar. Eu me sinto feliz, certo? E é isso. Então, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau!